Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de, nesse momento, apresentar para vocês aqui um pequeno resumo, o qual eu chamo de resumo teórico. Esse resumo, ele é muito utilizado, no mercado durante os pregões, né? Aqui nesse momento estamos no ativo WDO21, que é o dólar. Esse WIN G21 é o índice Bovespa e esse é o dólar futuro, ok? E o que é que nós operamos no mercado? Muita gente tem chegado para mim e dito, Célio, como é que funciona, né? Eu uso aqui a plataforma Trade, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, aqui no cantinho tá, ó, Trade, né? Trade Pro é a plataforma que eu utilizo, da corretora Modal Mais. Então, muita gente tem me questionado, rapaz, como é que funciona essa questão de bolsa de valores? Funciona da seguinte forma, né? Vamos imaginar aqui um comerciante que ele compra num preço e vende no outro para lucrar. Eu gostaria de dar um exemplo aqui no gráfico mesmo. Vocês podem observar aqui. Aqui nós temos uma força de compradores. Compradores são representados pelos verdes, né? E os vendedores representados pelos vermelhos. O que acontece? Quando nós temos uma grande força de compradores de vermelhos, aqui são chamados de candles, ou os candles vermelhos, representam a força dos compradores, ok? E os candles vermelhos, ou você pode chamar isso aqui também de vela, quando a demanda, a quantidade, a força está maior de candles vermelho, isso significa que o mercado está desvalorizando, né? E o preço está caindo, ok? Então a gente trabalha nesse mercado operando a valorização e a desvalorização do preço, ok? Nós podemos ver aqui que o preço começou a cair aqui, ó. Consequentemente ele reage, né? Com a alta, né, dando aí uns candles verdes, isso representando que o preço vai subir. Deu até um aqui muito forte, né, representando uma forte força de compradores, né, de valorização do preço. Quando se tocar no termo de compradores, lembre-se de valorização. Quando se trata de vendedores, trata-se de desvalorização do preço. Olha aí, a quantidade de velas vermelhas. O que aconteceu? Quando apareceu uma demanda grande de vela vermelha, o preço caiu. E aí é onde você vai investir. Se você, na sua análise, percebeu que o preço está mostrando uma força de vendedores, uma quantidade maior de vendedores, você vai descer junto com eles, você vai investir na venda, na desvalorização do preço. Se a força começa a aumentar a quantidade aqui de verdes, quer dizer que a força agora é dos compradores. Então você vai investir na compra e o preço leva para cima, ok? Então é isso. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo ele pode ficar um pouco longo porque eu quero tratar de vários assuntos, mas se você puder assistir até o final, eu garanto para você que vai ser de grande importância, ok? Então, fique ligado aí que eu vou tratar agora do primeiro fator que é utilizado, né? Esse vídeo aqui é para pessoas que estão iniciando, como eu disse no início, né? Algumas pessoas me perguntam como é que funciona, né? E é assim que funciona, como eu disse, né? Valorização e desvalorização do preço. Investimos ou na valorização ou na desvalorização. E como que eu vou saber que o preço vai subir, ou que o preço vai descer, que ele vai valorizar ou desvalorizar? Tudo isso requer tempo de estudo. Para você se formar na faculdade, num doutor leva aí em torno de 5 anos, né? Então, esse mercado não é diferente. De repente, no meu caso, eu tenho 3 anos e meio nesse mercado. Hoje eu já estou consistente, já sei o que faço nesse mercado, ok? Então eu quero apresentar aqui um resumo básico para quem está iniciando, para que você possa, aprendendo essa teoria que eu vou passar aqui,
Aí você pode dizer que está praticamente pronto para o mercado, ok? Então, hoje eu quero tratar primeiramente de candles, quer dizer velas, esses bichinhos aqui, ok? Os candles, né, eles são formados de duas maneiras. Por exemplo, eu vou abrir um aplicativo aqui para mostrar para vocês a formação desses candles. Por exemplo, um candle desse aqui, para ele se formar, o que aconteceu? Ele abriu aqui, nesse ponto, ele desceu um pouquinho aqui, foi lá em cima e fechou aqui, ok? Por isso o candle ele tem 4 etapas na formação de um candle. Os candles verdes, né, eles abrem num determinado local e sobem, valorizam-se. Lembrem-se disso. Os compradores valorizam, um candle comprador valoriza. Os candles vendedores desvalorizam, eles abrem num determinado local e desvalorizam. Eu vou fazer aqui rapidinho para você ver aqui no aplicativozinho aqui. Fazer um candle de compradores, tipo esse, que vai acontecer aqui, por exemplo. O que acontece? O candle comprador, tipo esse, vou exemplificar esse candle aqui. O que acontece? Ele abriu aqui, certo? Desvalorizou um pouco e depois, ó, subiu a determinada altura, depois desvalorizou e fechou aqui, ok? Espera aí que está errado. Refazendo aqui. Pessoal, tem paciência, viu? Porque eu sou ainda um pouco leigo nessa questão de fazer vídeos e postar vídeos. E então, se vocês tiverem a paciência de assistir, parabéns, viu? Vocês vão ter sucesso, eu garanto. Então, tá aqui. O que acontece? O candle, como eu disse, ele abre num determinado lugar. Ele abriu aqui. O candle comprador, que se valoriza. E ele sobe, sobe, sobe. De repente, ele vai até aqui. Porém, ele termina fechando aqui. O que aconteceu? Aqui, olha só, aqui é a abertura do candle, entendeu? Aqui é o fechamento. Então, abertura e fechamento. Ainda tem um detalhe, gente. Esse candle, eu falei que ele foi até aqui assim, certo? Aliás, não rolou. Tem que ser aqui. Eu falei que esse candle, ele desvalorizou um pouco. Olha aqui. Desvalorizou primeiro. Abriu, ó, abriu aqui. Desvalorizou. Depois subiu, valorizando. E eu falei que ele tinha subido até aqui assim. Ok? Então, o candlestick, ou vela, o que acontece com ele? Ele tem 4 etapas. Por quê? Vou explicar agora para você. Ele tem a abertura, fechamento. Tem a mínima. Aqui é a mínima, onde o preço veio. Veio aqui, fez a mínima, valorizou, foi até aqui, que é chamado de máxima, fechamento aqui. Então, vamos lá? Rapidinho. Abertura, fechamento, máxima e mínima. Por isso que os candles são desconfigurados. Por exemplo, esse pequenininho aqui. Vou dar o exemplo dele. Deixa eu ver se eu encontro um aqui mais... Vamos lá, esse aqui mesmo. Por exemplo, ó, ele abriu um verde, por exemplo. Olha o que aconteceu com esse aqui. Bem diferente, ó. Ele abriu aqui, é a abertura dele. Ele desvalorizou daqui até aqui, depois voltou, valorizou aqui e fechou aqui. Então, esse candle aqui, que tem esse pavio gigante, ele é um candle que só executou 3 etapas. A mínima, a abertura e o fechamento. Entendeu? É um candle diferenciado. E esse candle aqui é importante. Entendeu? Você pode ganhar dinheiro com esse candle, ok? Depois vamos chegar lá. Já a maioria dos candles, normal, por exemplo, aqui esse vermelho, o que aconteceu? Ele abriu. O vermelho, gente, como eu disse,
o candle vermelho, ele abre em um determinado lugar e desvaloriza, ok? Diferente do candle verde, né, que valoriza, o candle vermelho desvaloriza, ok? Porém, ele tem lá a sua máxima e sua mínima, ok? Então, acontece. Às vezes, ó, acontece como esse. Ele abriu aqui, ó. Aqui é um candle que abriu aqui. Ele fez a máxima dele ali e fechou aqui bem pertinho, ó. Entendeu? Então, é assim que funcionam os candles. Eu acredito que deu para entender. E aqui nós podemos destacar a abertura, fechamento do candle, máxima do candle e a mínima do candle. Aliás, desculpa, que a máxima dele aqui e a mínima é embaixo, viu? A mínima sempre embaixo, ok? Então, nós tratamos aqui do assunto candlestick. O candlestick pode ser de várias maneiras, ó. Aqui é de um jeito, aqui é de outro. Aqui já é outro modelo. Olha só o que aconteceu com esse candle aqui, ó. Ele abriu aonde? Se ele é vermelho, ele abriu em cima, abriu aqui e fechou aqui. Mas ele deixou uma máxima aqui e deixou uma mínima aqui, ok? Olha aqui, na ponta dele. Então, os candles, eles variam. Existe candle de várias maneiras. E existem alguns padrões de candles desses que são proveitosos para você ganhar dinheiro em cima deles, ok? Tudo isso é estudado. Então, essa foi a primeira etapa, que trata-se de candlestick. E agora a gente vai mudar para outra etapa, a etapa chamada agora topo e fundos no gráfico, ok? Vamos lá, vamos ficar atento aqui. O que são os topos e os fundos? É muito simples, né, gente? Topo e fundo. Olha, o preço valorizou aqui. De repente ele desceu. O que ele deixou para trás aqui? Um topo. O preço deixou um topo aí. Depois ele deixa quem aqui embaixo? Um fundo. Aqui, ó, um fundo. Depois deixa o quê? Desvaloriza novamente. Deixa outro topo, né? Depois o preço sobe novamente, deixou um fundo e deixou um topo. Desvalorizou, valorizou, deixou o quê? Um fundo. Depois desvaloriza novamente, deixa um topo. Novamente, né, sobe, valorizando, depois cai desvalorizando, deixou um topo aqui. Depois o preço sobe novamente, deixou um fundo aqui e um topo aqui. Gente, vou falar uma coisa para vocês, o mercado passa o dia todo fazendo isso aqui. Topos, fundos. Olha aí, o que o preço está fazendo o dia todo aqui? Só isso, o mercado só vive fazendo isso o dia todo. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo e assim sucessivamente. O mercado trabalha o dia todo em topos e fundos. Isso é bem simples de entender, ok? Agora vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é tendências. O que são as tendências? Nesse aqui eu vou esclarecer melhor a tendência para vocês aqui num quadro branco, para que vocês possam entender melhor, porque ela é um pouquinho mais complexa, ok? Tendência é o seguinte, vamos lá, tendência, tá aqui, ó. Tendência é quando o preço, né, toma uma certa direção de baixa ou então uma certa direção de alta, ok? Isso é um pouco prolongado, né? Simplesmente, como nós vimos agora há pouco, um topinho, um fundo, um topinho, não, é uma coisa mais longa. Vou já mostrar no gráfico para vocês, primeiramente vou mostrar aqui. E eu mostrei os topos para vocês, para poder você entender melhor como é que funciona. Aqui nós temos uma tendência de baixo. Por que aqui de baixo? Porque a linha está despencando, desvalorizando. Nós temos o quê? Uma tendência de baixa. Digamos que essa linha que eu vou marcar aqui agora seja o gráfico. Ó. Fez um fundinho aqui, depois o topo lá tocando na linha, fez outro fundo, né? Outro topo,
outro fundo. Aqui é como se fosse esse gráfico aqui rodando, ok? O que ele faz, ó, fundo, aí sobe para fazer um topo, ok? Então, o que acontece? Como é que eu vou considerar uma tendência? Quando o preço está num determinado topo, faz um fundo, e o próximo topo, ele é o que? Mais baixo do que o topo anterior. O topo anterior é mais alto do que o topo seguinte. E o que acontece? Acontece um fundo aqui que é mais baixo do que o fundo anterior. Esse fundo aqui é mais baixo do que o fundo anterior. Esse topo aqui é mais baixo do que o topo anterior. Entendeu? Aqui, ó, digamos que tenha aqui outro fundo. O que aconteceu? Ó, nós temos o terceiro topo mais baixo também. Ó. A tendência de baixa é a sequência de topos mais baixo do que os outros. É a sequência de fundos mais baixo do que os outros. Olha a escadinha. Ó, vai descendo, ó, vai descendo, vai descendo. Então, se os fundos vão descendo, se os topos vão descendo, nós temos o quê? Uma tendência de baixa. Já na tendência de alta é o contrário. Tá aqui, ó. Fez um topo, fez um fundinho aqui, fez outro topo, fez outro fundinho aqui, fez outro topo lá, fez outro fundinho aqui. O que aconteceu aqui? Aqui nós temos agora um fundo e um topo. Próximo fundo, o que aconteceu com ele? Ele é mais alto do que o anterior? Sim. E o topo? Próximo topo. Aqui, ó. Próximo topo não é mais alto do que o topo anterior? Próximo topo não é mais alto do que o topo anterior? O que o preço está fazendo? Ele está numa tendência de alta. Por quê? Os fundos vão ficando mais alto, fundo vai ficando mais alto, topo vai ficando mais alto, topo vai ficando mais alto, topo ficando mais alto. Isso quer dizer tendência de alta. Tendência de baixa, topo ficando mais baixo, topo ficando mais baixo, topo ficando mais baixo, fundo ficando mais baixo, fundo ficando mais baixo, tendência de baixa, ok? Gente, eu repito muito, mas a repetição ela é importante para você aprender mais. Quanto mais se pratica a repetição, mais você aprende. Então, tenham paciência, já estamos no terceiro tópico, faltando apenas 4 tópicos. Eu acredito que logo nós vamos terminar esse vídeo, ok? Entendido? Vou mostrar no gráfico agora um pouco sobre as tendências. Tendência de quê? De baixa e tendência de alta, ok? Vamos lá. Então, aqui está. O que está acontecendo aqui? Vou até rabiscar em cima desse preço para a gente ver o que está acontecendo. Olha só. Aqui o que aconteceu? O preço fez um topo, depois fez um fundo, depois fez um topo, depois fez um fundo. O que nós temos aqui? Nós temos um topo e um topo mais baixo. Temos um fundo mais baixo, um fundo mais baixo e um topo aqui e um fundo maior, outro topo mais baixo. Então, nós temos o quê? Uma tendência de quê? Diga aí na sua mente, tendência de baixa. O preço está desvalorizando, o preço está com uma tendência de baixo. Gente, isso é importante, identificar isso no mercado, para poder você fazer a operação com segurança. Suas operações chamadas de a favor da tendência é sensacional. Você trabalhar no mercado a favor da tendência é supimpa, né? Você vai ter muito êxito. Então, o que aconteceu aqui? Os topos e os fundos estão, ó, descendo, ó, fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, tendência de baixa, ok? Entendido? Aqui, ó, por enquanto, nós temos esse topo, mas esse topo aqui é mais baixo do que esse? Não, porque não vamos considerar pavio, a gente considera o corpo aqui das velas, né? Então, esse topo chegou só a essa altura e fez um fundo que, ó, fundo mais baixo,
fundo mais baixo. Até então estamos, ó, topo, 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 topo mais baixo, depois desceu, topo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Até aqui a tendência é de quê, gente? Ó, uma coisa interessante. Aqui novamente, ó, o que aconteceu aqui? Fez outro topo. Esse topo está praticamente na altura desse, certo? Ó, está exatamente na altura desse. Mas a tendência já é de alta? Não, porque ele não rompeu o topo anterior. Esse topo também não está mais alto do que o anterior. Esse também não está mais alto. Esse aqui também não está mais alto do que o anterior aqui. Então, a tendência ainda permanece de baixa, ok? E continua, ó, o fundão aqui, ó. Fez um aqui, pulei ele, né? Mas está aqui, ó, topinho mais baixo do que esse, ó. A tendência continua baixista, né? O fundo, gente, ó, pode observar que ele já superou, né? Aqui é um momento já de ficar alerta, porque nós já temos quem mais alto? Um fundo mais alto do que o fundo anterior. Não quer dizer ainda que já é tendência de alta, porque o topo ainda não está mais alto do que o topo anterior, ok? Então, tá aí limpinho, tendência de baixa até aqui. Até nesse fundo é tendência de baixa. Entendido? Entendido tendência? Então, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é resistência. Vamos descobrir quem são as resistências e quem são os suportes. Um detalhe, gente, que eu quero voltar lá atrás, que os candlesticks existem, olha aqui, ó, o tempo dos candlesticks, nesse reloginho aqui, ó. Existem candlesticks de 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 15, 60, 240, de um dia, de uma semana, de um mês, ok? E outros tempos, que você pode escolher, tá aí, ó. 144 minutos, 120 minutos, 90 minutos. Então, são os tempos do candlestick. O que é esse tempo do candlestick? Qual é a duração dele? Por exemplo, esse candinho aqui, ó, ele abriu e ele durou, até ele fechar aqui, 1 minuto. Se eu quiser, eu posso mudar aqui, ó, para, digamos que, 10 minutos. Vamos ver se a internet contribui, ok? Se não contribuir, contribuiu. Olha aí. Agora, nosso primeiro candle aqui, ó, ele já durou 10 minutos para se tornar esse candle. Esse mais 10 minutos, esse mais 10 minutos. Vou voltar para 1 minuto, que é o gráfico onde eu opero, né? 1 minuto está aqui. Aqui, olha aí, voltou para o nosso candinho, que ele dura durante 1 minuto. A duração dele é 1 minutinho, ok? Gosto de trabalhar em 1 minuto, certo? Então, pessoal, feita a observação, vamos para a resistência e suporte. Novamente, eu vou ter que abrir essa telinha aqui, abrir um quadro branco, para que eu possa esclarecer para você o que é um suporte e resistência. Talvez você já tenha visto por aí no YouTube, né? Mas resistência costuma se comparar com o teto da sua casa. Entendeu? Digamos que... E o suporte costuma se comparar com o fundo, ok? Então, como que eu vou tratar de dois assuntos ao mesmo tempo aqui? Esse aqui, vou escrever, né, para você ficar mais ligado aí. Resistência, ok? E aqui suporte. Suporte. Como é que nós vamos colocar isso na nossa mente? Suporte é o seguinte, pessoal. Suporte é representado por chão. Certo? Ou piso. Vamos botar piso, que é mais moderno, né? Chão está muito para trás. E resistência, vamos chamar de teto, ok? Digamos que você esteja dentro da sua casa, tá, no seu quarto aí forrado, e você tem a bolinha de ping-pong. Aí, o que acontece com sua bolinha de ping-pong? Você pega ela, você está aqui no chão mesmo, é claro, no piso, né? E aí você joga a sua bolinha aqui no chão. E de repente ela vai lá no teto. Depois ela volta no chão de novo e vai no teto novamente. Volta no chão novamente e vai no teto novamente.
Aqui, quem é que está resistindo da bolinha passar? Quem é que está resistindo a bolinha e não deixa ela passar? O teto, a resistência, quer dizer resistindo. O teto está segurando aquela bolinha. Você quicou ela aqui no chão e ela toca lá. O mercado, trazendo para o mercado, ele faz muito isso. Há ocasiões em que o preço fica. Ele toca no suporte, toca na resistência e desce. Toca no suporte, toca lá na resistência em cima e desce novamente. Só que chega um momento que esse preço pode varar o chão aqui. É estranho, né? Mas acontece. Mas, de repente, numa dessas tacadas para cima, o preço também pode, né, varar a resistência. Então, resistência comparada ao teto e suporte comparada ao piso, ao chão, ok? E o preço, algumas vezes, ele fica nesse ciclo, tocando na resistência, depois volta para o suporte. Toca na resistência, depois volta para o suporte. Toca na resistência, depois volta para o suporte. Vou mostrar para vocês aqui, agora no gráfico, ok? Aqui eu vou traçar uma linha, essa linhazinha horizontal, e mostrar para vocês aqui uma resistência, ok? Resistência. Também, olha aqui a resistência. Vou mostrar para vocês quantas vezes o preço, né? O preço, olha aqui, o preço vinha descendo, de repente ele vai lá naquela linha lá, né? Toca nela e volta. E logo na próxima tentativa ele rompeu a resistência, certo? Só que essa resistência ficou aqui, ó. Ficou aqui gravadinha, né? Tá aqui. Nós temos um ponto de resistência. Por quê? Porque é um ponto onde o preço tocou e desceu. Tá, que tudo bem que ele passou desse preço novamente. Consequentemente, o preço andou aqui, né? Ops, não é esse. Vamos mudar aqui. O preço andou aqui. De repente, o que ele fez? Toca ali naquele ponto novamente, ó. Ponto importante, ó. Tá aqui o preço, tocou na resistência e desceu. Novamente, o preço chega lá na resistência. Aqui, nessa ocasião, quando o preço já deixou 2 pontos de resistência, 1, 2, no terceiro, muitos traders costumam fazer uma venda aqui. O preço tocou na resistência novamente, ele vende e lucra. Tá vendo aí? Terceiro toque de resistência, aí o preço caiu. Ok? Então, vou mostrar agora, aqui na mesma ocasião, o suporte. O suporte primeiro, ele estava aqui, ó. Vejamos o que aconteceu. Aqui nós tínhamos um ponto de suporte, certo? O preço tocou aqui, né? Quando o preço toca aqui e joga para cima, você já marca essa região como suporte, certo? Está marcada aqui a região. Aí quando o preço toca nela novamente pela segunda vez, o que acontece? Ele bate firme, mas joga para cima, ó. Deu um falso rompimento, não rompeu totalmente, rompe com o corpo, né? Vamos lembrar disso, tipo essa aqui, ó. Só que essa vela rompeu só com um pouquinho, né? Então, quando rompe só com um pouquinho, não é um rompimento, né? Tipo aqui sim é um rompimento, ó, legal, ó. A vela rompeu com mais da metade dela para fora. Depois o preço trabalhou aqui, ok? Aí já tem uma cara mais firme de rompimento. Aí o preço toca aqui e joga para cima. Novamente o preço volta aqui e toca no chão, no chão, né, no piso e vai para cima. Depois o preço volta aonde? Aqui novamente e vai para cima, ok? Até que chega um momento, como eu disse ainda há pouco, que ele rompeu aqui com essa vela, né, de força. Tá aqui esse candle de força, rompe o preço e aí depois ele trabalha um pouco aqui e joga para cima. Quando ele vai lá, ele toca novamente nesse ponto. Viu como é importante esse suporte? E vai embora para cima, ok? Gente, uma coisa interessante é o pullback. Pronto, já terminamos aqui com suporte e resistência. Foi bem mostrado para vocês. Agora eu quero aproveitar a ocasião para mostrar para vocês o chamado pullback. Veja que o preço andou aqui dentro, né? Ó, dessa região aqui ele tipo vazou, mas voltou para dentro novamente e ficou brigando. Chega uma hora que o preço tem que sair desse patamar. Isso aqui chama-se de consolidação, de
lateralização. O preço aqui está na lateralização. Tá uma briga entre compradores e vendedores. Mas alguém tem que tomar uma decisão. Aqui foram os compradores que assumiram com uma vela de força, super vela de força. Quando ele rompe, né, ele sobe até aqui assim, aí o preço volta aqui. Agora aqui já é o quê? Aqui antes era uma resistência. Quando o preço rompe a resistência, aqui vira o que agora? Um suporte. Por quê? Porque o preço rompeu a resistência e tocou aqui no suporte e jogou para cima novamente, ok? Então, gostaria de deixar claro para vocês esse detalhe, né? Que é assim que o trem funciona, ok? E gostaria de mostrar também aqui, né, a tendência, ó, só para você ver aqui, ó, a tendência. Aqui a gente viu a tendência de quê? De baixa, né? O preço subindo, descendo, deixando topos e fundos mais baixos, trazendo o preço para a desvalorização. E, consequentemente, nós vemos agora o preço valorizando, fazendo o quê? Continua fazendo topos e fundo. O preço trabalha sempre assim, ó. Topo, um fundinho. Topo, fundo, ó. Topo, fundo, ó. E assim sucessivamente. O que está acontecendo aqui? Aqui nós temos um fundo, fundo mais alto, topo, topo mais alto, topo mais alto. Então a tendência agora é de quê? De alta. Por quê? Porque o preço está se valorizando e deixando os fundos e topos mais alto. Valorização do preço, tendência de alta. Aqui nessa ocasião é um cenário onde você pode estar comprando, investindo na valorização do preço, ok? Já no cenário anterior aqui, né, que o preço está deixando, olha só, eu gosto de repetir, atenção para a repetição, olha aí, ó, topos, ó, topo, topo mais baixo, fundo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Então aqui é hora de investir na desvalorização, certo? Se o preço está caindo, está mostrando que é tendência de baixa, né? Então é desvalorização do preço, temos que investir na desvalorização. Tá, e aqui? Quando é que investimos aqui na lateralização, na consolidação do preço? Então aqui é onde a gente trabalha investindo, vendendo aqui na resistência e comprando quando o preço toca no suporte. Tocou no suporte, você compra. Tocou na resistência, você vende. Tocou no suporte, você compra. Certo? Tocou aqui próximo da resistência, venda. Entendeu? E assim sucessivamente, ok? Então, agora nós vamos, só para concluir, apenas para um último detalhezinho, para finalizar, ok? Aqui nós vamos tratar da linha de tendência de alta e linha de tendência de baixo. O que são essas linhas de tendência? É simplesmente a linha que eu mostrei da tendência quando está desvalorizando e da tendência quando está valorizando, ok? Tendência de alta, ó, valorizando, e a tendência de baixa desvalorizando. Usamos muito o termo LT, quer dizer, linha de tendência de baixa e de alta, ok? E essas linhas são muito utilizadas, gente, para nos ajudar nas operações. Olha aqui, eu pego uma linha dessa e vou traçar ela daqui, ó. Entendeu? Essa linha passa aqui sobre o preço. Aqui, se eu não quisesse ela aqui, depois eu poderia ajustar ela aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Essa linha é importante. É sempre bom a gente marcar. Tem elas bem pequenininhas também, ó, que são minis linhas de tendência, ó, que ajuda você no acompanhamento do preço. Eu sempre marco essas linhas porque elas me ajudam no acompanhamento do preço, ok? Aqui também, ó, a gente pode utilizar elas, ó, tá vendo? Ó? O preço respeitou bastante, ó. Ia tocando nela, tocou nela novamente, tocou com esse candle vermelho de novo, foi jogando para cima, até que ele rompeu ela, ó.
entendeu? Então, existe a linha de tendência aqui, ó. O ideal da linha de tendência é usar em pernadas mais longas. Tá aqui, entendeu? Essa pernada aqui, ó, já é uma pernada bem mais longa, né? E aqui o preço tocou uma vez, tocou duas, tocou três, tocou quatro e continuou subindo até chegar o momento dele romper, né? Quando ele rompe uma linha dessa, aqui rompeu, mas ó, não rompeu aqui o topo anterior, né? Então ele não perdeu nenhum fundo, o preço continua jogando para cima. Outra linha de tendência a gente pode marcar aqui. A tendência está de quê? De alta. O que o preço está fazendo? Está fazendo o quê? Vamos ver. Topinhos e fundinhos mais, ó, mais alto. Ó. O preço está subindo, ó. E aí foi embora. Até chegar o momento dele romper, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Tem também sobre rompimentos, né? Eu vou dar uma palhinha sobre rompimentos, se você suportar aí, né? Ouvir mais uns minutinhos aí, eu vou tratar aqui um pouquinho sobre o rompimento e o pullback, que já está bem acessível aqui, ok? Então, pessoal, o rompimento, eu vou mostrar o rompimento aqui para vocês. Foi isso aqui, que o preço desceu, né? Estava tocando no piso, quer dizer, no suporte, até que ele rompeu, né? Mas ele não manteve-se aqui para baixo, assim como rompeu aqui para cima, ó. A maioria dos rompimentos mais importantes, eles acontecem assim, ó, com uma vela forte e que a metade ou 30% pelo menos da vela passa da linha, que foi o caso aqui, passou mais ou menos isso, uns 30% do candle, mas rompeu com candle de força, que nós já vimos, primeiramente nós vimos aqui uma força enorme de compradores, ó. Quando a gente vê isso aqui, vamos ficar atento para comprar, para entrar na valorização. Consequentemente, dá outra vela de força e agora rompendo a resistência. Após o preço romper a resistência, aqui é um bom lugar para comprar, ok? Aí o preço, ele rompe a linha de tendência, né? Acontece o rompimento aqui. E quando acontece o rompimento de uma resistência, o preço costuma retornar, né? O preço costuma retornar nessa linha que era resistência, mas que agora é chamada de suporte. E quando acontece isso, o preço rompe uma linha dessa e ele volta nela aqui, nós chamamos de pullback. Esse é o famoso pullback, entendeu? Pullback de alta, de valorização. Existe também o pullback de baixa, viu? Eu vou até ver se eu acho aqui um desses pullbacks aqui. Por exemplo, aqui está um pouco difícil, né? Mas eu vou fazer um pequeno aqui, por exemplo, ó. Aqui era uma pequena resistência, suporte, ó. O preço veio uma vez, não rompeu, veio duas, não rompeu. Na terceira veio com um candle de força. Lembre-se sempre, é o candle de força, um candle maior, a vela maior com uma determinada força foi quem rompeu aqui, ó. Ela rompeu, veio aqui, deu a volta aqui. Quando ele veio aqui próximo, ó, o preço caiu bastante, ó. Depois ele vem aqui próximo de novo, caiu novamente. Isso aqui tudo é pullback, ó. O preço rompe e volta para fazer pullback. Uma vez, duas vezes, né? E três vezes, ó. Tocou pela terceira vez, desceu. Foi a quarta vez, bem próximo, desceu novamente, entendeu? Veio a quinta vez próximo. Gente, não é obrigatório o preço tocar na linha exatamente. É necessário que o preço venha próximo, entendeu? Você escolhe um ponto importante, que seria aqui esse ponto, ó. Aqui o preço tocou, nesse aqui o preço ficou próximo, nesse aqui passou um pouquinho, mas mandou de volta, nesse aqui chegou próximo, entendeu? É simplesmente isso, ok? Então, por hoje nós terminamos aqui essa aula, né? Se você tiver paciência de ver aí essa explicação, fique à vontade, né? E futuramente a gente vai trabalhar um pouco sobre a plataforma, né? Como utilizar as ferramentas da plataforma, como se cadastrar na plataforma. Esse é um vídeo para iniciante mesmo, para você que não conhece nada do mercado, ok? Então, tenham uma boa noite a todos aí, sucesso, desejo que todos sejam vencedores no mercado financeiro. É possível, é necessário apenas disciplina, né? E estudo, é claro, você precisa estudar para poder você saber para onde o preço tem a possibilidade de ir, né?
100%, você pode ficar tranquilo que não existe nesse mercado, mas existe uma grande vantagem que é de 80, 70 a 90% de assertividade nas estratégias, ok? Então, sucesso para todos e foi essa a minha mini aula gigante. Um abraço para todos os trades e sucesso, galera. Valeu!